Se você é mulher, me responde uma coisa. Será que a vida que você tá vivendo hoje foi a que você escolheu? Peguei até um café e tâmara pra gente conseguir conversar sobre isso. Esse ano eu comecei a fazer terapia, esse ano de 2025, né, não de 2026. Por muitos anos, eu vivi a vida do meu marido. Porque eu quis, sim, mas é uma coisa que eu tenho a impressão de que eu fui perdendo a minha identidade ao longo dos anos. Por muito tempo, desde que eu casei com o meu marido, eu fui vivendo a vida dele. Ele tinha um sonho de ter uma empresa própria. Aquilo se tornou o meu sonho também. E aí a gente foi construindo, foi conquistando as coisas juntos, foi montando a nossa empresa. Só que chegou uma hora que ficou insustentável pra mim. Não porque eu não gostei mais, mas porque não era o que brilhava o meu olho. Não era o que eu queria pra minha vida. E talvez eu não tenha coragem ainda de viver o que eu quero viver, profissionalmente falando, né? A gente tem a empresa junto, então a gente sempre conversa sobre o futuro da empresa, não pra determinar se vai continuar ou não, porque não é esse o ponto. Pra conversar que rumo que tá indo, pra gente poder conseguir fazer um levantamento do que tá dando certo, o que tá dando errado, e vamos sentar, rever os pontos e recalcular a rota. E a gente faz na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também. Uma coisa acaba refletindo na outra. E eu tava falando com ele sobre os processos da nossa empresa, porque a gente trocou uns processos, testou, tentou validar, não deu certo, então a gente tá revendo esse processo pra ver como fica melhor pros nossos clientes e pra gente conseguir trabalhar melhor. E aí ele falou assim, a gente vai precisar trabalhar mais horas por dia. E eu não vou pra cama tão cedo, vai ter não sei o que. Aí a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu reparei que ontem ele ficou trabalhando até 2 horas da manhã. Ele gravou e editou um vídeo. Porque assim, durante o dia a gente tem a demanda dos nossos clientes. Durante a noite e antes de começar o dia, a gente trabalha para os nossos conteúdos. Então, ele tinha demanda dele pra sanar, né, pra resolver. E ele ficou até 2 horas da manhã trabalhando. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, era 1h30, falando, vem dormir, não tô conseguindo dormir sem você. Botei até meditação pra dormir, não consegui. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, olha como que eu tô dependente emocional dele. Não é saudável, né? Eu não consegui dormir porque ele não estava na cama, tanto que foi ele vir pra cama, eu adormeci. Eu tenho problema com noite. Eu estou tratando isso com a minha psicóloga, dentre tantas outras coisas que eu tô tratando. Mas a questão é, eu não posso depender dele pra viver a minha vida, pra ser feliz ou não ser feliz. Esse vídeo não é sobre maridos, não é sobre relacionamentos, é sobre o quanto a gente, mulher casada ou não, se coloca à mercê, se coloca à função de algumas pessoas e vive tão intensamente a vida que elas querem viver que a gente esquece de viver a nossa própria vida. O que você queria pra você quando você tinha 15 anos? Qual que era o seu sonho? Você tá vivendo ele? Por que não? Mudou? Tudo bem mudar. Agora, se é uma coisa que você não tá vivendo, não sabe o porquê e ainda é o que você quer, peraí, vamos rever, né? Isso tá sendo uma coisa até pra mim, porque eu tenho um sonho e eu ainda não consegui organizar na minha cabeça pra conseguir botar em prática. E nem conseguir deixar de atender as demandas do meu marido pra conseguir botar em prática. Mas é muito mais em como o quanto que a gente se dá valor. Eu não vivo a vida que eu queria viver hoje. Não é o trabalho que eu queria ter. Não é a empresa que eu queria abrir. O problema não é o relacionamento. É como a gente se vê e como a gente se enxerga com a gente mesmo. Como a gente se trata. As minhas coisas sempre ficam por último. Eu sempre me dou menos valor do que eu dou valor no outro. Pra mim nunca dá certo. Nunca posso. Mas pro outro eu sempre tô disponível. É muito difícil falar disso, porque pra mim ainda é o que eu tô vivendo, né? E assim, você talvez espera alguém te apoiar e nem sempre vai ter você pra te apoiar, sabe? Nem sempre você vai achar uma pessoa igual a você pra te apoiar. Mesmo que a pessoa te apoie, independente se ela te apoiar ou se ela não te apoiar, vá fazer o que você quer fazer, a viver a sua vida do jeito que você quer viver. Essa é só uma das reflexões que eu tenho pra trazer, que eu acho extremamente importante ter uma amiga pra conversar. E eu acho que a gente consegue trocar bastante aqui. Talvez agora no começo não, mas depois que
der certo, e se Deus quiser vai dar. Eu tenho até um outro vídeo pra fazer sobre quando eu descobri que eu tinha endometriose, não tinha muita informação sobre endometriose. E das complicações e dos riscos, enfim. Não tinha quase nada. Então, eu meio que tive que me virar. E eu queria entender se tinha mais gente com o mesmo problema que eu pra saber se aquilo tem solução, se a pessoa vive normal ou se ela não vive. Mas enfim, isso é história para outro dia. O foco aqui nesse vídeo é o que você quer pra você. Você também se sente perdida, você não tá sozinha. Pelo menos eu tô passando por isso. Todos os anos eu faço uma listinha do que eu quero pro ano seguinte. Isso me mostrou muita coisa também, porque eu não fazia nada pessoal, eu só queria... Tinha um desejo meu, que acho que nunca, que era ser mãe. Então, desde 2021 eu venho pedindo pra ser mãe. E enfim. Mas anota os seus sonhos, anota os seus objetivos. Tenha isso em mente. Quais são eles? Eu consigo fazer o que para alcançar eles? Mas primeiro entenda quais são. E não tem problema você não saber. Não se cobre por isso. Porque por muito tempo você realmente não teve a oportunidade de saber quem você é. Então, não se cobra tanto. Anota. Para e pensa no que você gosta. E a gente vai junto conseguindo desmembrar essas camadas da nossa personalidade. Mas é isso. Então, curte esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu ainda vou trazer muitas coisas sobre ser mulher, principalmente. Comenta. Curte, ativa o sininho e... Não. Enfim, toda semana vai ter vídeo sobre como que é ser mulher.